Olá a todos e bem-vindos a esta conversa sobre desperdício alimentar para celebrar o primeiro ano da Too Good To Go em Portugal. Nesta conversa vamos ter três convidados: o João Silva, Regulatory Manager General Secretary da Danone Iberia. Olá, João. Olá, bom dia. A Gisela Fontes, que trabalha no IAPMEI diretamente com empresas. Olá, Gisela. E o João Almeida, Founder do Impact Hub. Olá, João. Olá. Bem-vindos. E arrancava já com o João Almeida a perguntar se, quando falamos em desperdício alimentar, nas empresas continuamos a falar sobre um elefante numa sala ou não? Bom dia. É logo uma boa pergunta para começar o tema. Se é um desperdício na sala, um elefante na sala, não necessariamente. O tema do desperdício alimentar é muito complexo e nós, quando falamos em desperdício ou em perdas alimentares, falamos desde o campo até ao garfo, até ao prato dos consumidores. E, no geral, todas as estações da cadeia alimentar contribuem para este problema e também podem contribuir para a solução. A indústria faz muito para reduzir o desperdício nas fábricas e na logística. As famílias, efetivamente, ou os consumidores finais, são quem mais contribui para o desperdício. Se falarmos num terço de desperdício de todos os alimentos que são produzidos e são desperdiçados, metade do terço acontece nas famílias. Portanto, o foco é, efetivamente, nos consumidores e não tanto na produção, e talvez a produção deverá se preocupar não só na redução do desperdício durante os processos produtivos, mas também ajudar os consumidores a reduzir o desperdício em casa. A ideia é combater o desperdício ou evangelizar as pessoas enquanto indivíduo e não enquanto sociedade, é isso? Não necessariamente evangelizar, mas ajudar. Um dos temas, há milhões de temas que podemos abordar dos específicos, mas um dos temas é, por exemplo, o tamanho das embalagens. Não é? Se eu viver sozinho e só conseguir comprar um leite fresco de 1 litro e beber 100 ml por dia, se o leite se estraga depois de 3 dias, então vou necessariamente, se eu quiser beber aquele leite, desperdiçá-lo. Portanto, a indústria pode ajudar a fazer embalagens mais pequenas, por exemplo. Isto não é necessariamente evangelizar, é ajudar a permitir que as pessoas... conduzir. Sim. João, no caso da Danone, que objetivos é que a empresa tem delineados em consonância com os ODS e como é que vocês têm trabalhado estas questões da redução do desperdício ou do combate ao desperdício, também nesta ótica de conduzir as pessoas a um consumo mais sustentável nesse sentido? Bom, antes de mais nada, digamos que a nossa missão principal na Danone é levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas possível. Portanto, logo aqui, creio que vamos muito de encontro a um ODS que é o da saúde e bem-estar. Nós não nos limitamos a levar produtos às pessoas ou a levar alimentos às pessoas, levamos sim nutrição e alimentos saudáveis para toda a gente em todas as fases da vida. Mas um pouco à parte deste, digamos que este objetivo primeiro que temos, naturalmente vamos de encontro a muitos outros ODS que estão estabelecidos para 2030. O Grupo Danone, desde um ponto de vista global, tem definidos já os objetivos para 2030 internamente. Okay? E estes objetivos estão modelados debaixo de 3 modelos base. Um modelo de negócio, um modelo de marcas e um modelo de credibilidade. Depois, dentro de todos eles, temos objetivos e todos os objetivos que estão delineados a nível global na Danone estão alinhados com pelo menos um ODS. Okay? Portanto, há alguns objetivos nossos que cobrem vários ODS. Em Portugal, o nosso posicionamento não é diferente. Vamos beber um pouco desta estratégia à nossa casa-mãe, digamos assim, e temos também objetivos locais implementados para ir de encontro a vários ODS, nomeadamente a mitigação da fome, toda a questão da preservação do meio aquático por causa dos materiais de embalagem que vamos usando, redução de plástico nas nossas embalagens, como fizemos agora quando retiramos as tampas das nossas garrafas de iogurtes líquidos, outros como o consumo e a produção responsável no nosso trabalho com o Too Good To Go. Vamos de encontro a várias ODS. Respondendo à segunda questão que me colocou, claro que também vamos, de certa forma, conduzindo os consumidores para melhores hábitos de consumo, para melhores práticas, adaptando os formatos, temos formatos grandes, formatos pequenos e, claro, toda a educação que também temos a responsabilidade de colocar à disponibilidade do consumidor, portanto, dizer o que é o desperdício alimentar, como pode evitá-lo e agregamos
obviamente também há iniciativas como esta da Too Good To Go e há outras, como o movimento Unidos contra o Desperdício, etc. Gisela, da sua experiência do contacto com empresas diário, como é que vê este caminho no sentido da sustentabilidade e da redução do desperdício? E há cada vez mais empresas interessadas não só em ter mais ideias sobre este tema, mas em implementar estratégias de combate ao desperdício? Sem dúvida, é um tema que claramente veio para ficar. Mas quando falamos em empresas, estamos a falar de um universo muito variado e muito heterogéneo. Há claramente um foco muito grande em empresas do setor da restauração, em sentido lato, mas não só. A indústria agroalimentar, como o colega de conversa ficou muito bem, tem progressivamente e cada vez mais adotado estratégias de combate ao desperdício, todas as fases do ciclo produtivo, por razões objetivas, porque, entre outras questões de responsabilidade social, ambiental, etc., a questão da sustentabilidade tem um valor económico associado. Tem um valor de notoriedade, que é relevante e é importante, e há valor naquilo que é desperdício. E, portanto, se uma empresa no seu processo produtivo reduzir o desperdício, acabará inevitavelmente por, tendo uma estratégia concertada, como é evidente. Não são questões pontuais, são questões de estratégia e, portanto, muito frequentemente consomem muita energia à organização e há algum tempo a ser montadas. Mas vai aumentar também a sua eficiência económica, portanto, eu diria que É interessantíssimo esse ponto em que toca, porque cada vez que falo com empresários nesta área da sustentabilidade e do impacto, falam muito neste valor acrescentado que a Gisela falava agora. Mas nas grandes empresas, implementar estes processos custa muito dinheiro e custa muito tempo, não é? E custa uma enorme evangelização das pessoas e dos processos. É ganhar as pessoas para o resultado final. E não é uma estratégia de curto prazo. Porque o combate ao desperdício nunca pode ser de curto prazo. É um caminho que se vai construindo, mesmo do ponto de vista da empresa. Inclusivamente é preciso ganhar os recursos humanos para a causa. Porque o combate ao desperdício num processo produtivo pode, inclusivamente, alterar o próprio processo. Esse seria o primeiro passo, ou seja, convencer as pessoas deste propósito, ou dar-lhes a Formar as conhecer. pessoas e levar este valor acrescentado do ponto de vista económico, é o valor acrescentado para a organização no seu todo. Inclusivamente pode melhorar o engagement do colaborador com a empresa. Porque aquilo que eu faço é mais do que uma embalagem de iogurte, estou a contribuir para além da eficiência económica da empresa para uma causa maior. Mas objetivamente eu estou-me a lembrar de exemplos, por exemplo, imagine, vou tentar, enfim. Não vai dar nomes. Não é questão, não é isso. É a minha incapacidade de escrever o processo produtivo, não é? Porque eu não sou do chão de fábrica. Claro. Também é minha. Mas agora imagine que recebe uma pescada, entre aspas, e tem que transformar a pescada numa embalagem de filetes, que depois já de chegar lá à casa de milhares de pessoas. A pescada é muito mais que o filete. Se eu há 30 anos atrás desperdiçava, agora não estou a falar de nenhum caso em concreto, portanto vou dizer isto a título absolutamente isento. Se eu há 20 anos atrás desperdiçava 10% da pescada, e se alguém da indústria me ouvir provavelmente vai dizer que estão a disparar, mas é só um exemplo. Mas uma parte maior, não é? Para produzir o filete, se calhar agora eu tenho tapetes onde posso já não cola, tenho máquinas que são mais precisas no corte e tenho alguém na engenharia alimentar ou outras áreas do negócio a pensar o que é que é de fazer aquilo que necessariamente sobra para chegarmos ao filete. Portanto, tudo isto redunda em valor, mas tudo isto também impacta na operação, porque a máquina, lá está, o investimento de máquina é diferente, enfim, o modo de operar é diferente, etc. E, portanto, tem que haver sempre aqui um esforço, não só de investimento em máquinas, em equipamentos, etc., mas também na formação das pessoas. Esta questão de as pessoas, de um ponto de vista quase estrutural, pensarem no negócio a este ponto, no impacto é uma coisa habitual, não é? É uma coisa que quase todos os negócios que vocês têm por perto têm. O que é que distingue estas pessoas
estes empreendedores ou estas pessoas que trabalham convosco todos os dias dos empresários mais da velha guarda, mais antigos, diria? É uma muito boa pergunta e não há uma resposta única, porque a motivação de cada um é diferente, mas penso que principalmente gerações mais novas, chegaram a um ponto que notaram: eu já tenho tudo o que preciso, teve sorte em nascer onde nasci, portanto, por que não juntar o útil ao agradável e trabalhar para um bem comum e não apenas para o meu próprio bem. E na verdade, podemos ligar as duas coisas. Se falarmos em maior parte dos temas da sustentabilidade, não só do desperdício alimentar, sustentabilidade não é só a ecologia, não é só a sociedade, é a economia também. Juntando estes três eixos, podemos criar negócios interessantes e que verdadeiramente têm asas para voar no futuro, porque sustentabilidade é um conceito de longo prazo e normalmente esta comparação entre empreendedores sociais, ou empreendedores de impacto e empreendedores de velha guarda tem muito a ver com a questão de prazo. Eu estou a olhar para os próximos 2, 3, 4 anos ou para os próximos 10, 20 anos. Se olharmos para o que está a acontecer na Amazónia, desmatamento e as queimadas para a produção, principalmente de soja, é um processo que vai durar se calhar 5 anos naquele terreno, porque o terreno vai se empobrecer e tem que se avançar e desmatar mais para poder produzir mais. E isto é uma visão de muito curto prazo, porque no fundo todos queremos o mesmo, depende da lente que temos quando olhamos. Quando olhamos especificamente para o tema do desperdício alimentar, podemos olhar do ponto de vista de, ok, é um posicionamento, ou estou a fazer isto pelo apoio aos outros, mas a verdade é que reduzir o desperdício alimentar é ter uma maior eficiência e, no fundo, aumentar a minha return on investment ou o meu posicionamento financeiro da empresa. Eu trabalhei muito com restaurantes e que, normalmente, quando se contactava os restaurantes e perguntava sabe quanto é que desperdiça, a primeira reação é: não desperdiço nada. Parece um tema mau, ou seja, ninguém se orgulha por desperdiçar, e a primeira reação é: não, eu não desperdiço nada. E nós fazemos quase como porta de entrada, uma análise, uma medição do desperdício alimentar e mostrávamos: afinal, desperdiça X. E este desperdício pode ser multiplicado em um valor por quilo médio, e muitas vezes era centenas de euros por dia que estavam a ser desperdiçados. E aí a motivação já não era: queres pôr isto na minha janela ou no meu website? Sim. Eu quero mesmo reduzir este desperdício para poupar. Portanto, eu acho que o interessante do tema é que é impossível estar contra, porque de todos os lados é vantajoso, seja ambiental, económico ou mesmo social. Do ponto de vista ético, não faz sentido desperdiçarmos havendo pessoas que ainda passam fome. Muitas pessoas, não é? Muitas pessoas. João, a propósito daquilo que estão a fazer na Danone e deste alinhamento com os ODS dentro das vossas práticas e daquilo que vocês querem fazer, como é que as empresas podem trabalhar juntas na consecução destes objetivos, não é? Na maneira como fazem isto juntas? Sim. Bom, algo que a Gisela disse há pouco, que eu acho muito interessante e que o João também foi de encontro a essa mesma ideia, é que de facto o desperdício alimentar é algo que se gera em várias fases da cadeia de produção, distribuição e do próprio consumo de um produto. Okay? Portanto, sendo uma coisa tão transversal, é claro que nós temos tudo a ganhar com colaborações entre as várias partes do processo. Nós, enquanto produtores, mas depois também ao nível da logística, ao nível da educação do consumidor, como falávamos há pouco, etc. Temos tudo a ganhar se tivermos aqui uma sinergia e se trabalharmos de forma colaborativa entre as várias partes, porque se todos atuarmos na sua área respectiva, pois naturalmente no final teremos um resultado muito mais eficiente e de muito maior dimensão. Portanto, podemos e devemos, claro, colaborar uns com os outros, os diferentes stakeholders devem colaborar uns com os outros.
Tem alguma iniciativa que possa dar nota nesse sentido da colaboração? Há alguma... Sim, sim. Por exemplo, o nosso trabalho com os nossos próprios clientes, quer dizer, hoje em dia, o que fazemos com o Too Good To Go é termos um pick-up point para as pessoas levantarem as Magic Boxes num cliente que já é nosso, acontece, quer dizer, é um exemplo pequeno de algo que pode ser feito, mas podemos fazer muitas outras coisas, a nível logístico, ter um aproveitamento melhor do produto, com entidades que depois no final da cadeia, como o Banco Alimentar, como a ReFood, etc., são parceiros com quem temos que trabalhar para podermos disponibilizar às pessoas estes alimentos e podermos salvá-los, não gerando este desperdício alimentar. Em que medida é que estas questões da sustentabilidade e estes temas tratados podem ser considerados uma estratégia de marketing pelas empresas, pelas grandes empresas, que procuram lucros em escala diferente das pequenas empresas, não é? Que maneira é que podem ser consideradas uma estratégia de marketing nesta fase? Peço desculpa. Eu de repente, já que estamos em conversa, de repente lembrei-me da minha avó. A minha avó costumava dizer que uma senhora não fala de dinheiro. E, no entanto, cá estou eu, não é? Mas, enfim. O que é que eu... Deixa-me olhar aqui um bocadinho para trás. Empresas. O que é que estamos a falar? Sim. Mais de 90% das empresas em Portugal são micro, pequenas ou médias empresas. Destas, uma parte muito mais limitada tem até 9 trabalhadores. O que é que isto quer dizer? As estratégias colaborativas ao longo de toda a cadeia acabam por reforçar um tecido empresarial que é muito atomizado. Porque se eu não tenho no meu pequeno negócio, na minha mercearia, etc., competências, se eu estiver inserido numa cadeia, essas competências chegam até mim. E depois, agora estava a tentar fazer uma comparação que é absolutamente incorreta e enervante, mas não resisto. A eficiência, do ponto de vista económico, não é pecado nenhum. É algo que nós aplicamos no nosso dia-a-dia. Não há qualquer... Enfim, este paralelo entre famílias e empresas é um disparate. Mas, só para abreviar, eu lá em casa... Eu já não concordo, quer dizer, está a cuidar. É um disparate porque às vezes leva a simplificações que depois redundam em conclusões que são um bocado patentadas, mas não é isso que eu... Qual é o meu ponto? O meu ponto é basicamente este. Eu lá em casa tenho um determinado income e se eu não tiver dinheiro para a Netflix, ou melhor, se eu chegar à conclusão, tenho uma série de custos fixos aos quais não posso fugir, certo? Portanto, eu vou tomar as minhas decisões, que são de curto, médio ou longo prazo. Se quiser comprar uma casa, vou ter que flexibilizar alguns dos custos que posso flexibilizar, sempre tendo em linha de conta que tenho uma série de custos fixos. Isto para dizer o quê? É a racionalidade na gestão. E esta racionalidade na gestão era interessante que fosse transversal às famílias, às pessoas, no seu dia-a-dia, às famílias, às empresas, ao terceiro setor, porque, de facto, se nós pensarmos quem gera emprego, ou melhor, não há emprego se não existirem empresas, organizações do terceiro setor, etc., que tenham capacidade para criar emprego e o manter, certo? E para isso tem que ganhar dinheiro. Portanto, não há mal nenhum em querer ter resultados, não é? Claro. Agora, o que é que, quando se fala em lucro como pecado, estamos a falar de outra coisa. Estou a falar do universo perfeito em que as empresas funcionam de forma sustentável e responsável, criam emprego, pagam ordenados decentes, que permitem depois aos empregados comprar, consumir, que por sua vez permitem outras empresas serem criadas e geramos um ciclo virtuoso, que cumprem as regras, que têm uma noção de que tudo aquilo que fazem ou que não fazem tem um impacto, correto? Não estamos a falar, quando falamos de lucro, foi exatamente a pergunta que colocou, mas quando se fala nisto, às vezes parece que é uma coisa má. É conotado a uma pecado, ideia errada. Que é uma coisa, mas isto, nós estamos a referir-nos e a pensar em más práticas. Das más práticas, o Estado deve atuar como regulador e nós, cada um individualmente, deve ser responsável para as detectar e agir em conformidade, certo? Portanto, se eu entender
por determinada marca ou a mercearia da esquina ou whatever, não cumpre as regras, eu posso simplesmente deixar de comprar, tenho esse poder, não é? O consumidor tem esse poder. Quanto ao marketing, ouça, nós todos fazemos marketing também. E eu não me parece que haja nada de errado numa marca que de facto faz, por essa via, ter um argumento de marketing, ou até um argumento de venda, ou uma notoriedade associada a uma determinada conduta. Aliás, não deixa de ser interessante. A propósito, o João estava a lembrar também de mais uma vez, de minha avó, que me dizia, quando era criança, alguns no meio da beira, as cascas das batatas eram aproveitadas para fritar. E nós realmente não inventamos nada. Qualquer de nós aqui provavelmente se lembra de determinados sítios onde agora vendem as cascas de batatas exatamente, como aperitivo. É verdade. como uma grande novidade. Sim, e como uma medida de combate ao desperdício às vezes, não É é? claramente Como uma de- Exatamente. E tudo isto também liga com coisas mais genéricas que têm a ver com a maneira como nós vivemos. A maneira como nós vivemos alterou-se radicalmente e esta alteração tem coisas fabulosas e fantásticas, mas também tem custos. E esses custos nós estamos aqui a falar de como resolver. Tinha pegado. João, quero acrescentar uma coisa. Sim, posso acrescentar, sim. Pegando no que a Gisela estava a dizer, claro, na sua pergunta, eu acho que temos que desmistificar um pouco aqui esta questão do que é o lucro, do que é a sustentabilidade e separar estas águas por completo. Elas não têm que estar separadas, nem devem. Eu acredito que hoje em dia o negócio deve ser um meio de sustentabilidade. E devemos usar a sustentabilidade como um meio de negócio. Portanto, um acaba por poder viver do outro. Não é necessário estarmos a pensar em que algo é lucrativo, portanto não é sustentável. Se é sustentável, não é lucrativo. Não, o negócio pode e deve ser sustentável. Esse é o grande propósito e é para aí que as empresas do futuro Aliás, devem caminhar. se não gerar resultados, não é sustentável. Exatamente. Exatamente. Nós, internamente, temos um posicionamento há muitos anos em que assumimos um duplo compromisso. Um compromisso de negócio, temos que ter uma sustentabilidade de negócio, mas temos também um compromisso para com a comunidade, para com o consumidor, para com o meio ambiente. E ambos têm que coexistir. Portanto, um tem que ser, digamos que, o apoio do outro. Sem sustentabilidade não temos futuro, sem sustentabilidade no negócio também não. E não podemos ajudar quem necessita de ser ajudado. Isto em relação a esta separação dos dois conceitos. Em relação à questão do marketing, eu também concordo com a Gisela, também não vejo isto como um bicho-papão. Eu acho que o marketing, ao fim e ao cabo, acaba por ir de encontro àquelas que são as necessidades das pessoas. Não é? Portanto, se as pessoas estão despertas e alerta para a questão da sustentabilidade, da redução do desperdício alimentar, etc., pois é natural que o marketing vá por aí, não é? E é natural que uma empresa adote um marketing que explore isto, porque ao fim e ao cabo isto interessa às pessoas. E se interessa às pessoas, pois as empresas e as entidades têm que desenvolver esforços no sentido de cobrir as necessidades que as pessoas têm nesse mesmo momento. João. Eu acho que um dos pontos que a Gisela disse, e para mim é a chave, é se a empresa estiver a usar este argumento e efetivamente o estiver a fazer, aí sim, claro, não, ou seja, nem é só marketing, é simplesmente comunicação, dizer, estamos a fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo. O problema, e penso que vai de encontrar a questão oposta, é que muitas das vezes, muitas empresas usam algum tipo de mensagem, se calhar muito exagerado. Fizeram uma coisinha Dentro do universo é pouco, dentro do universo dessa empresa pode ser pouco, não é? e o fogo de artifício, se calhar, foi mais caro do que a própria atividade em si. E isto é um dos problemas que temos com a palavra sustentabilidade hoje em dia. Eu estudei um mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Basel, ou seja, mesmo como ciência, e desde que acabei os estudos até hoje, a palavra sustentabilidade levou a pontapés que tudo é sustentável porque não é um conceito fechado e então toda a gente pode usar e não há ninguém que regule e diga assim, não, isto aqui não é sustentável, não, aquilo. E nós vivemos, efetivamente, infelizmente, numa época em que toda a gente pode dizer aquilo que quiser, independentemente da veracidade, não é? E isto vai do mais pequeno ao
a um presidente de grandes países. Não vamos dizer nomes. Exato. Não, porque há vários, não é? E portanto, eu penso que com o tempo o mercado acaba por se autorregular, porque há um jornalista que aponta o dedo, há uma comunidade que começa por interessar, Mas se também... esse sentido crítico não crescer, se essa informação, se a desinformação for maior do que a informação, porque na verdade fala-se muito dessas questões da desinformação neste momento, não é? Nós somos a toda a hora poluídos por informação que muitas vezes não é escrutinada da melhor forma, não é? E portanto as verdades absolutas são coisa que não existe também, porque nós aprendemos isso mesmo, não é? Mas, mais uma vez, para mim é uma questão de curto e longo prazo. Se olharmos para uma empresa, não estou a lembrar de nenhuma em Portugal, mas uma empresa que desde o início, não estou a lembrar porque também não vivi muitos anos fora, mas cá pode-me ajudar, uma empresa que desde o início tem nos seus valores, valores éticos, sustentabilidade, de ajuda ao outro, e que começou, digamos, no início do século e até hoje continua, a longo prazo vai-se manter, vai-se melhorando e os valores continuam. Se for uma coisa que foi adotada num board meeting de segunda-feira e quarta-feira já está a ser comunicado, se calhar vai durar 6 meses e não vai aguentar, não é? E, portanto, se efetivamente, como temos aqui o exemplo da Danone, que é um compromisso de início, um compromisso não é do país Portugal, mas de toda a empresa, que leva a questão a fundo e a sério, a Danone vai se manter no mercado porque assim vai ser reconhecido. Estou a usar o exemplo porque o João está aqui, não é? Existimos há mais de 100 anos, portanto, não pode estar a dar muita coisa errada porque não só uma empresa sobrevive do ponto de vista financeiro, mas também dos outros pontos de vista. Tem que haver uma opinião de mercado que efetivamente dá o selo de ok, funciona. Eu acho que o problema com estes novos temas como o desperdício alimentar é toda a gente é interessada, também temos que dizer qualquer coisa e vai correr, fazer qualquer coisa e a maior parte das vezes se calhar nem sequer foi entendido bem qual é que era o tema e está-se a comunicar na mesma e acaba por funcionar a curto prazo porque como as pessoas também ainda não entenderam o tema, também acabam por ir aceitando. Concordo. Nós falávamos há pouco deste alinhamento entre as pessoas, entre o público e as empresas e também internamente as pessoas estarem ao corrente daquilo que se faz e daquilo que são os objetivos mais fundamentais nesta área da sustentabilidade. Como é que se garante que toda a empresa, que todos os membros, sejam pequenas, médias, grandes empresas gigantes, estão alinhadas, toda a empresa, todas as pessoas estão alinhadas com este objetivo e têm como foco a discussão desse objetivo? eu posso dar Exato. um exemplo que conheço de perto, falando para uma grande empresa. Antes de mais nada, trata-se de assumir o compromisso a nível estratégico, algo que tem que ser feito pela direção, no nosso caso, de cima para baixo, não é? E estabelecer um caminho que tem que estar devidamente traçado, com objetivos muito claros. Isso é ponto certo. Depois, há que comunicá-lo também internamente. Portanto, temos que trazer toda a companhia para dentro deste espírito. Não é? E quando digo comunicar, é partilhar os projetos, é partilhar a estratégia, fazer com que as pessoas estejam integradas nesse mesmo projeto, alocar equipas dedicadas ao tema. Nós, por exemplo, temos uma equipa chamada Zero Waste, que trabalha especificamente no tema de redução do desperdício alimentar e outros temas relacionados com o desperdício. Termos o feedback também do outro lado. Pedirmos aos nossos colaboradores que tragam as suas experiências, as suas opiniões, projetos que tenham visto, que acharam interessantes e que nós, se calhar, podemos fazer tão bem ou melhor até. Portanto, parece-me que ganhamos muito com esta dupla forma de comunicação. Desde um ponto de vista estratégico para com os colaboradores e dizendo este é o caminho que vamos traçar e portanto vocês estão aqui integrados, mas também tomando o feedback deles e tendo a sua opinião e aquilo que gostariam de ver implementado na empresa no futuro. Se não existir uma ideia clara sobre o objetivo que vinha a seguir, não são valores, no topo da organização, isso não vai acontecer. Vai dar as tais questões pontuais,
E as pessoas são racionais, rapidamente percebem que é tal ponto de vista e pouco mais que isso. Por um lado, o topo tem que ter uma ideia clara, tem que ter uma orientação, tem que pôr dinheiro na estratégia. Não é? O exemplo da criação de uma equipa dedicada a isto tem a ver com isso. Não é? Tem um conjunto de recursos alocados a estes objetivos. Mas depois também o envolvimento de toda a organização, a circulação da comunicação e a possibilidade de aquilo que é uma opinião, uma experiência, uma sugestão do colaborador, poder de alguma forma influenciar também as medidas que depois são tomadas e o caminho que é seguido em termos do todo. O essencial é comunicar. E agora pergunto-lhe outra coisa, tendo em conta as características do tecido empresarial português, são empresas muito pequenas, há, apesar do entusiasmo, a possibilidade de um investimento nestas áreas ou de criar estas equipas, e uma vez que o investimento deve vir ou vai para outras áreas naturalmente, não é? Porque há áreas até mais prioritárias ou mais de uma imediatez mais prioritária, ou o facto destas características serem tão acentuadas pode atrasar estes processos nas empresas portuguesas? Mais uma vez, depende muito das empresas. Às vezes, o facto de serem pequenas facilita este envolvimento coletivo para uma determinada organização. E a questão do investimento pode ser um problema. Agora, há muita coisa que se pode fazer que não precisa assim de tanto dinheiro. Em relação a este tema, se puder, Claro. as empresas portuguesas pequenas são já muito frugais, ou seja, já são muito eficientes e tentam poupar qualquer euro que seja possível poupar. E isto já é a primeira prova dada de sustentabilidade ambiental, social e económica que, digamos que é a melhor estratégia de sustentabilidade que pode haver, é tentar reduzir ao máximo tudo o que seja supérfluo. Se compararmos o crescimento de produção de lixo per capita com o PIB per capita, vai ela por ela. Um país que tem quase o dobro do PIB per capita que Portugal é a Suíça, eu conheço bem a Suíça, vivi lá há muitos anos, tem também o dobro de produção de lixo per capita. E, portanto, acompanha a riqueza de um país, também permite a pessoa consumir mais, e quanto mais consumo, mais desperdício, mesmo que seja um desperdício que irá ser revalorizado, digamos, pegando no exemplo das embalagens que vão ser recicladas, mesmo que sejam recicladas, vão ter um impacto negativo porque tiveram que ser produzidas e tiveram que utilizar energia para ser recicladas. Portanto, eu penso que as empresas pequenas portuguesas podem melhorar, mas a melhoria que têm que fazer é, como estava a dizer há pouco, é aumentar os salários, dar melhores condições de vida às pessoas, porque em termos de sustentabilidade já reduzem tanto o que têm a reduzir que é difícil serem mais eficientes do ponto de vista ambiental. Se calhar podiam comprar todos carros elétricos, sim, mas só conseguem isso se tiverem acesso a fundos. Mas estão a usar carros, se calhar com 30 anos, na Alemanha já estavam há 10 anos já fora do parque automóvel e, efetivamente, é melhor usar um carro o mais tempo possível, porque estamos a reduzir, a dividir o impacto ambiental por vários anos, do que estar 4 em 4 anos a comprar o carro mais eficiente que sai no mercado. Portanto, o que eu olho é que nós, efetivamente, já estamos muito à frente, mas estamos um bocado pensando que estamos atrás. Sim. Gostava de vos fazer uma pergunta mais enquadrada com a época que vivemos agora, da pandemia. Eu tenho algumas das coisas, ou seja, reparei no outro dia no supermercado que uns pepinos estão embalados à unidade, por uma questão de segurança, por uma questão de alguma forma a pandemia desacelerou este processo de combate ao desperdício, na vossa ótica. Gisela. Deixa-me pensar. Estou a dizer isto como podia dar um exemplo de uma pescada ou do que fosse, não
Estamos a falar das famílias. Estamos a neste falar do caso. consumo, sim. O consumo das famílias. Se calhar não. Se calhar não. Neste sentido, no sentido em que. Deixa-me pensar. Muito bem. Posso? Claro. Eu creio que está claro que a pandemia veio trazer aqui mudanças de hábitos. Não é? E trazer mudanças de hábitos, creio que trouxe no sentido de agravar algumas questões, como é, por exemplo, o que estava a mencionar. Um pepino embalado porque cria-se aquela ideia de que assim é mais seguro, pronto, não é um foco de propagação do que quer que seja e, portanto, as pessoas preferem e sentem-se mais seguras dessa forma. Poderia estar a ver, por exemplo, que a pandemia na China trouxe, apesar de numa primeira fase trazer melhorias ao nível ambiental, porque as pessoas ficaram em casa, não iam trabalhar, não havia tantas deslocações, com o tempo, na realidade, isto foi-se revertendo porque foram adotando mais o transporte individual em vez do transporte coletivo. Pronto, ou seja, isto para dizer que, de facto, a pandemia veio trazer agravamento em determinadas situações. Agora, eu creio que isso, de alguma forma, também tem que ser contrariado pelas empresas, com a tal educação que tem que ser feita. A educação é talvez o meio mais difícil de se fazer, porque leva tempo, não é? Porque é algo que tem que ser frequente ao longo do tempo e temos que ir insistindo com as pessoas, não especificamente para este tema, mas em todos. Não é? A educação é sempre algo que leva muito tempo a implementar e a manter. Mas eu acho que o caminho tem que ser um pouco esse: desmistificação e educação. Ao nível, por exemplo, dos alimentos, porque é aquilo que conheço melhor, a própria Comissão Europeia veio emitir um comunicado dizendo que não há qualquer estudo que comprove que os alimentos sejam, em particular, veículo de contaminação do Covid ou de propagação do Covid. Portanto, a partir deste momento, cabe também aos operadores fazerem o esforço para passar esta mensagem às pessoas, porque as pessoas, pronto, logicamente o consumidor médio não tem o mesmo nível de informação, não é? Que tem uma entidade como esta. E, portanto, eu acho que tem que ir muito por aí. Informação, educação, esclarecer as pessoas e também, por vezes, assumir o risco de ser mal compreendido. Ou seja, numa embalagem, por exemplo, estavam a dizer do pepino e eu lembrei-me imediatamente das nossas garrafas onde tirámos recentemente a tampa de plástico que temos. Tivemos consumidores a perguntar: então, mas isto, de um ponto de vista de segurança alimentar, é mais perigoso? Não é, mas foi um risco da nossa parte tirarmos essa tampa. Mas esperar que as pessoas adotassem isso como uma coisa. Decidimos assumi-lo uma boa decisão, porque é importante para nós reduzir a quantidade de plástico que colocamos no mercado. E, portanto, assumimos esse risco e agora cabe-nos também a nós explicar às pessoas que o produto segue sendo perfeitamente apto para consumo, não há qualquer problema adicional para retirarmos isto. Portanto, acho que é este o trabalho que temos que fazer. Exato. Por outro lado, eu acho que, por outro lado, também podemos pensar que esta questão da pandemia, e olhando este lado mais positivo, nos fez, eventualmente, pelo menos alguns de nós, estou a pensar do ponto de vista das pessoas, nos fez valorizar mais coisas que já não valorizávamos, mesmo do ponto de vista alimentar, e racionalizar, por exemplo, as idas ao supermercado e portanto, aquela questão de não desperdiçar, não deitar fora, e já não sabia se foi para pensar porque era um desafio maior neste combate ao desperdício alimentar, de facto, lá nas famílias. Eu acho que isto pode ter um efeito demonstrador, digamos, demonstração do valor de não desperdiçar. Para terminar, alguma recomendação de como começar a promover uma cultura mais sustentável nas empresas? João? Dicas. Vamos na parte das dicas. Há várias, se calhar, recomendação, eu vejo é caminhos, não sei se é uma recomendação, porque as empresas sabem muito bem o que é melhor para elas e, portanto, quais outros caminhos que eu vejo que podem levar as empresas a, efetivamente, incluir a sustentabilidade
estratégia e não ser mais um tema a ser tratado. E penso que cada vez mais é assim. Mas um dos fatores que penso que mais influencia as empresas hoje em dia para estes temas é os trabalhadores, principalmente os mais jovens. É muito difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar e ficar na empresa vários anos se não se identificarem com a empresa e se o salário não for o único fator de decisão. E cada vez mais não é o único fator de decisão, principalmente quando falamos em atividades de serviços e com algum valor acrescentado. Segundo, penso que há um papel do Estado ou do Governo importante a ser feito. Há uma ideia de, por exemplo, utilizar o IVA, a taxa de IVA, para regular os produtos, que não proibir os produtos que sejam mais poluentes ou menos sustentáveis, mas têm que pagar, se calhar, uma taxa maior de IVA do que outros. Nós fazemos isso nos automóveis, porque não fazer na alimentação? Não se faz porque é muito mais delicado o tema e não é um bem de primeira necessidade, mas também álcool não é um bem de primeira necessidade, e porque é que pagam a mesma taxa de IVA que se calhar é um produto que há alguns iogurtes, ou não sei qual é que é a taxa de IVA dos iogurtes. É 6%. 6%, mas se calhar, mas é 23% como se calhar outros produtos alimentares que... Sim. Ou seja, ter assim, ok, há uns produtos que deveriam pagar mais, outros menos. E isto também pensando no impacto ambiental. Se calhar a carne tinha que pagar um pouco mais de taxa, devido ao impacto ambiental elevado que tem, digo, a produção de carne, e se calhar alternativas vegetarianas menos. É uma ideia. E outro, como já foi dito, é a educação. A educação é o princípio e o fim, porque temos que criar incentivos, seja do ponto de vista de empresa, seja do ponto de vista de Estado, mas se não estivermos todos a remar no mesmo sentido, incentivos só não vão funcionar, porque as pessoas vão tentar dar a volta. As pessoas devem querer chegar também ao mesmo objetivo, e o CONOT é que as escolas cada vez mais adoptam estes temas nos currículos. Eu tenho 3 filhos, como estava a dizer, e eles chegam a casa muito mais educados do que eu, para desligar a água, tomar hábitos de consumo e de diários muito mais sustentáveis, mas não só estar à espera que nós eduquemos os mais novos, mas também os mais velhos terem acesso a dicas e também não só as dicas do dia a dia, mas também as razões porque o estamos a fazer de uma forma fácil, que todos compreendam e que principalmente todos aceitem e que digam, ok, vamos fazê-lo. Sim, totalmente de acordo. Não me querendo repetir, volto à questão que o João estava agora a frisar no fim, que é a educação. Acho que a partir do momento em que temos um consumidor informado, um consumidor interessado, o mercado vai se modelar em torno desse mesmo consumidor. Não há alternativa. Portanto, se o consumidor se posiciona dessa forma, as empresas vão todas de encontro a essa necessidade que o consumidor tem. Claro que, e pegando no exemplo que o João estava a dar, da regulação que o Estado pode impor ou não em relação aos produtos mais poluentes ou menos poluentes, sim, é um caminho que se pode fazer, mas é sempre um caminho perigoso na minha ótica, porque se for um caminho que é instituído e forçado sem haver a tal consciencialização das pessoas, é algo que rapidamente é mal compreendido e perde um bocadinho a sua sustentabilidade, também é para lá recuperado. Portanto, eu acho que sim, a educação tem que ser sempre o princípio e o fim, e é por isso que temos que lutar, por educação e informar as pessoas cada vez mais. Obrigada. Bom, Para terminar. estou completamente de acordo com os meus colegas de conversa. A educação é um caminho longo, mas a comunicação tem que ser muito, ou melhor, a educação tem que levar sempre a linha de conta aquilo que dizia e sublinho, explicar porquê, de uma forma absolutamente clara e objetiva. Pois as pessoas podem ou não concordar, porque não há dogmas, não é? Claro. Podem ou não concordar, mas explicar porquê é importantíssimo. Isso às vezes não acontece e pode ser bem grave. Do ponto de vista da adoção de práticas que é mais sustentáveis, tecnicamente,
é mais no âmbito do combate ao desperdício alimentar, é preciso recordar que aqui, eu estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas o Estado tem sido um parceiro forte e às vezes o motor de algumas alterações. Por uma via que pode não ser, que não tem sido a via fiscal, mas que é a via de incentivos à adoção de medidas. No sistema do Portugal 2020 existem vários sistemas de incentivos à inovação produtiva que têm majorações para estratégias que conducentes à sustentabilidade. Estamos a falar de eficiência energética, de vários vetores da sustentabilidade. E isso é um caminho que eu penso que não deverá parar. Vai continuar a existência de incentivos à adoção de medidas. Muito obrigada aos três por terem estado connosco. Obrigada a nós. E até à próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada.